Seja bem-vindo ao Developer Deck 101, meu nome é Bruno Killian e hoje a gente vai testar o novo adapter do Drizzle ORM para trabalhar com o Next.Auth ou Auth.js. Ele está disponível aí para os dois que são basicamente o mesmo, mas que estão mudando de nome e tem algumas pequenas diferencinhas aí. Mas fica comigo que vou te mostrar como deixar configurado o seu projeto. Na semana passada, pessoal, foi disponibilizado o adapter do Drizzle ORM. Eu ia fazer um vídeo, mas infelizmente ele estava com alguns probleminhas. E aí eu não fiz o vídeo porque só estava funcionando com um provedor específico, porque tinha um outro adapter específico, mas agora está funcionando. Então eu quero mostrar para vocês como configurar o seu projeto Next.js com o Drizzle ORM para você poder utilizar a parte de autenticação com Next.Auth ou Auth.js que você está utilizando ou pode utilizar no seu projeto. E a gente vai deixar isso configuradinho no projeto com Next.js. E se você quiser, no final do vídeo, você pode ir direto para o meu outro vídeo que tem uma customização junto com o Next.Auth, só que eu utilizei Prisma, mas aí é só você ignorar a parte do Prisma e seguir que você vai estar utilizando o Drizzle, mas você vai poder criar aí as suas telas customizadas de autenticação, criação de usuário, etc. Nesse vídeo eu quero deixar focado só na configuração do seu projeto com o novo adaptador do Drizzle, pessoal. Vamos para o código aqui? Então aqui o que a gente vai fazer? Eu vou criar um projeto do zero, exatamente para vocês verem como é tranquilo. Então npx, pessoal, create next.app @latest, e aqui a gente pode dar um Drizzle ADP Auth.js, beleza? ADP de adapt. Vamos utilizar TypeScript, coloca yes para tudo, só dá vários enters aqui para inicializar o projeto. E aí a gente vai abrir esse projeto Drizzle ADP Auth.js para a gente poder configurar a nossa aplicação, o nosso projeto utilizando o ORM do Drizzle junto com o Next.Auth. Então vamos lá, agora que o projeto está criado, pessoal, a gente vai entrar aí no Drizzle Auth.js e vamos abrir o Visual Studio Code, pessoal. Aqui no Visual Studio Code a gente tem uma aplicação limpinha, nada demais, sem erro. E o que a gente vai fazer, né? A gente vai abrir aqui, a gente vai fazer algumas instalações. Para vocês saberem, eu estou basicamente entrando na documentação do Next.Auth e também do Drizzle ORM e do Auth.js. Eu vou entrar em cada uma delas aqui. Mas basicamente, pessoal, aqui a gente tem o website do Next.Auth, você clica em Get Started e aqui você tem a instalação do Next.Auth e tem a criação aqui dos arquivos. Se você estiver utilizando com a pasta Pages, aqui está a configuração, se não, você clica no guia aqui e ele te mostra como utilizar Route Handlers. Se você não sabe utilizar Route Handlers, eu vou deixar aqui no card um vídeo específico sobre Route Handlers da minha Masterclass de Next.js 13.4, onde eu explico para você, é gratuito, está aqui numa playlist no meu canal do YouTube. Mais uma coisa que é importantíssimo, pessoal, é que você tem que amassar o like e, obviamente, se não está inscrito, se inscreve no canal aqui, porque tem vários conteúdos relacionados a desenvolvimento web e tudo com coisas saindo do forno, exatamente como você está vendo aqui, o adapter que foi na semana passada, que foi liberado ali do Drizzle com o Next.Auth. E é importante dizer que eu só não trouxe na semana passada porque estava bugado. Vamos voltar aqui para o código rapidão aqui, pessoal. E a gente vai fazer aqui as instalações necessárias. Aqui, npm install Next.Auth. E aí, no Drizzle, pessoal, olha só, a gente vai utilizar duas coisas. Deixa eu entrar aqui na página inicial do Drizzle. E eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, aqui. Olha só. Aqui a gente tem a página inicial, a gente clica em documentação e aqui tem a instalação dos dois pacotes que a gente vai utilizar. O Drizzle ORM junto com o driver do Postgres. Vamos utilizar o Postgres mesmo para facilitar nossa vida, já que ele já está aqui na página inicial, e o Drizzle Kit para a gente poder criar as migrações dos arquivos de SQL, que depois a gente vai utilizar ele também para fazer o push para o provedor que a gente vai utilizar de banco de dados
aqui. Então é só entrar na página inicial, você já sabe o que fazer, copia aqui. Vamos lá, pessoal, vamos instalar o Drizzle ORM e vamos instalar também o Drizzle Kit. Fica comigo, porque eu vou dar uma dica aqui, porque quando você cria o projeto do Next.js e tenta executar essas migrações aí, não é redondinho, tá, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para fazer isso funcionar claramente. O que eu instalei agora há pouco? O Drizzle Postgres. Vamos instalar agora, né, o Drizzle Kit também. A gente precisa, pessoal, também uma coisinha. A gente vai fazer o seguinte, eu tenho as duas instalações necessárias. Deixa eu fechar a linha de comando. A gente vai criar algumas pastas aqui. A gente vai criar uma pasta esquemas. Por quê? Porque para a gente trabalhar com o Drizzle e trabalhar com o NextAuth, o Auth.js, você tem uma série de tabelas que devem ser criadas no banco para você poder gerenciar, se você está gerenciando os usuários que estão se conectando, autenticando, etc. Então, a gente vai criar um arquivo aqui de esquema e também a gente vai criar uma pasta aqui de lib para a gente poder fazer as partes de autenticação e autorização ali e conexão. E uma coisa importante que você precisa ter no seu projeto, que é basicamente a configuração do Drizzle. Como que funciona a configuração do Drizzle, pessoal? Para a gente poder gerar as migrações, etc., a gente precisa ter um arquivo chamado drizzle.config, tá? Então, ele pode ser um arquivo JSON, pode ser um arquivo TypeScript. Eu vou criar esse arquivo TypeScript na raiz do projeto. E dentro desse arquivo, basicamente, a gente vai fazer o import do type, chamado config, e ele vem do Drizzle Kit, pessoal. Além disso, a gente precisa importar basicamente o .env que a gente vai instalar, porque a gente precisa conseguir ler essas variáveis de ambiente from .env, a gente já instala. E aqui dentro a gente também vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o .env e a gente vai configurar o nosso .env para que ele use o arquivo env.local para a gente poder guardar as variáveis, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, .env.local. Então, eu vou deixar essa configuração. Vamos instalar o nosso .env aqui, pessoal. npm id.env para a gente colocar ele instalado só com dependência de desenvolvimento. E aqui você pode ver que ele já não reclama mais. O que a gente vai fazer? Por que eu preciso desse arquivo env local? É meu ambiente de desenvolvimento, você poderia fazer tudo dentro do teu arquivo env também, tá? É só porque eu estou desenvolvendo local. E aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai exportar uma configuração do nosso projeto. O que é essa configuração? A gente vai fazer export default e a gente vai dizer assim, o nosso esquema, pessoal, ele vai estar na nossa pasta ./esquema. Então, é onde ele vai procurar os nossos esquemas de banco de dados do Drizzle para poder gerar as nossas migrações. Então, ele vai estar dentro de uma pasta esquema. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Além disso, a gente precisa também dizer qual que é o diretório de output dos arquivos que a gente vai gerar. Então, a gente vai colocar aqui ./Drizzle, para ele gerar dentro de uma pasta Drizzle. A gente nem tem essa pasta aí, ela vai ser criada. E o driver que a gente vai utilizar, pessoal, vai ser o driver PG do Postgre. E aí a gente precisa passar as credenciais. Essas credentials que a gente vai passar aqui, a gente vai pegar do arquivo .env que a gente vai criar em alguns segundos, tá? E dentro desse arquivo env aqui, pessoal, a gente vai ter uma propriedade connection string que a gente vai pegar do process.env.database URL. Eu vou deixar aqui com exclamação porque a gente sabe que ele existe ali. Vou fechar essa parte aqui e vou dizer que essa configuração ela satisfaz a configuração de config. Deixa eu só tirar isso aqui. Essa configuração, esse objeto JSON que a gente está exportando aqui, ele satisfaz o quê? Essas informações aqui que a gente tem do config, é basicamente isso que eu estou dizendo. Bom, a gente precisa agora, obviamente, criar o nosso arquivo .env.local. Quando a gente faz com Prisma, a gente tem que utilizar o .env, porque o Prisma não entende o .env.local, tá, pessoal? Aí a gente vai ter, obviamente, dentro do nosso env local,
o nosso database URL, que eu vou mostrar para vocês da onde a gente vai pegar. Existe um site que eu gosto de utilizar que se chama Railway, que eu vou puxar aqui para vocês verem, que é esse site aqui. Por que eu gosto do Railway? Eu não Primeiro, eles não me pagam nada, obviamente, porque eu sou um criador de conteúdo que não tem sponsor. Mentira, galera! Eu tenho sponsor, vocês são os meus sponsors aqui. São vocês que apoiam o meu canal, que me ajudam muitão. E, obviamente, você pode sempre ajudar o canal utilizando aqui o código Pix que eu deixei aqui do lado. Mas se por acaso você quiser ajudar de uma outra forma, que não custa nem um cafezinho por mês, pessoal, é você olhar aqui embaixo, tem um botão Seja Membro. Não custa nem um café expresso por mês e você me apoia para trazer esse tipo de conteúdo. Então vai lá e ó, seja membro do canal, pessoal. E obrigado a todos vocês que enviam as doações aí para o canal, isso me ajuda muito, e todos vocês que já são os meus assinantes do canal, muito obrigado de coração. Mas vamos para o vídeo aqui, e aqui dentro, pessoal, eu não preciso criar nenhum login, eu venho, clico em Start Project e ele tem algumas opções para mim, e uma que eu vou utilizar aqui é o Postgre, sem eu precisar criar conta. Nada. Então vamos lá, pessoal. Agora que a gente tem, ó, ele já criou pra gente. Agora que eu cliquei no Postgre, eu vou em Connect. Mais para baixo aqui eu tenho esse database URL. Você copia, puxa aí e guarda essa parte e coloca a tua URL de banco de dados. Beleza, show de bola. A gente já tem uma boa parte da configuração. Se vocês não sabem ou nunca utilizaram o NextAuth, obviamente eu vou deixar um vídeo no final que é um deep dive. Ele é bem mais aprofundado que esse vídeo. Mas olha só, pessoal, você basicamente tem que criar algumas variáveis de ambiente. E aqui a gente vai utilizar hoje o GitHub, pessoal. Mas, de novo, no outro vídeo tem também Google e outras coisas, e até com usuário, senha, nome, onde você customiza as informações do usuário. Então, não perde. E aqui dentro, pessoal, a gente vai utilizar algumas configurações aqui do GitHub, que é o GitHub Client ID, o GitHub Secret, que eu vou mostrar para vocês como faz para pegar também, e o NextAuth Secret, pessoal. NextAuth Secret é basicamente um valor que você vai utilizar aqui para você poder garantir a segurança do seu ambiente. Eu também vou mostrar para vocês como vocês podem gerar isso se vocês não quiserem fazer manualmente. Para que vocês possam criar as suas chaves, pessoal, basicamente você tem que entrar na sua conta do GitHub. Aqui na sua conta do GitHub, você clica lá na fotinho, clica em Settings, você vai lá embaixo, onde você tem Developer Settings aqui do lado esquerdo. Uma vez que você entrou aqui, você clica em OAuth Apps e você clica em New OAuth Apps e você vai dar um nome, Drizzle Adapter. E aí você tem o homepage URL, tá aqui já o meu localhost 3000, uma descrição, Adapter, JS. E eu tenho um callback URL que está na documentação do NextAuth também. Eu vou colocar aqui, que é basicamente o seu endereço, API OAuth callback GitHub. E aí, pessoal, você clica em registrar. Quando você registrar, olha só, ele vai te dar um Client ID, que é basicamente o que você coloca no GitHub Client ID aqui, e ele vai te dar também um Generate New Client Secret, que você clica aqui, ele vai pedir o meu usuário, minha senha, e uma vez que ele gera a senha para mim, eu posso copiar o Client Secret aqui, depois eu vou deletar esse aplicativo, obviamente. Só não se esqueça, pessoal, de descer aqui e salvar, fazer a atualização aqui desse seu novo app, pessoal. Muito importante. Copiando aqui, pessoal. E aqui, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês também. Aqui na documentação, também da autenticação, a gente pode gerar o segredo ali, ó. Se você descer aqui, ó, tem uma URL que você vai e ele gera um segredo para você aqui. Você pode copiar, senão você pode utilizar também o OpenSSL se você tiver com tudo instaladinho no seu ambiente e você coloca o valor para você poder utilizar. O que a gente precisa agora, pessoal? A gente precisa fazer uma configuração onde a gente tem a capacidade de poder, na hora de fazer as autenticações, autorizações, ter uma URL que vai fazer
A configuração disso vai basicamente intermediar toda a autenticação e autorização. Então eu vou começar por isso. Bom, basicamente aqui, pessoal, a gente dentro da pasta app, a gente vai criar uma pasta chamada API. Depois dela, a gente vai ter uma pasta chamada auth. Dentro de auth, a gente vai utilizar uma dessas rotas dinâmicas dentro do Next 13.4. Se você não conhece as rotas dinâmicas, eu vou deixar também aqui no card, pessoal, um vídeo lá da Masterclass que fala sobre essas rotas dinâmicas para você entender um pouquinho mais. Vai lá. E aí, pessoal, é basicamente a gente colocar colchetes, e com os colchetes aqui, a gente vai colocar 3 pontinhos aqui, e vai colocar basicamente o nome next of, basicamente isso, next of. Por quê? Porque isso se transforma numa variável, como você vai ver no vídeo lá, para poder ser executado com o next of. E aqui dentro você vai criar um route.ts para você poder criar suas rotas. Aqui é super simples, import next of from, obviamente, adivinha só, next of. E aqui dentro, pessoal, a gente cria um handler. Esse handler aqui, ele basicamente vai ter algumas opções do next of aqui dentro, que a gente vai criar num arquivo separado, tá? E eu já explico por quê. E aqui embaixo você tem que exportar esse handler as get, na verdade, e handler as post. Você tem que ter esses dois métodos HTTP aqui disponíveis no NextOff. Só que assim, a gente tem que passar um argumento aqui que é as propriedades para você poder configurar o NextOff, que é basicamente o adaptador, quais que são os provedores, no nosso caso aqui o GitHub e tal. Mas como que isso funciona, pessoal? Basicamente é o seguinte, como a gente está trabalhando com Next 13, até vou puxar aqui, ó, como a gente está trabalhando com Next 13, 13.4 para cima, o que acontece ali dentro? A gente precisa, para trabalhar com Client Components e com Server Components, 2 tipos de métodos para poder pegar a sessão do usuário. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com Client Components, a gente normalmente utiliza um hook para pegar as informações do NextOff. Como a gente não pode trabalhar com hooks no Server Component, porque os hooks normalmente estão ligados, interação com o usuário, etc., e são utilizados em Client Components, a gente tem um outro método que a gente utiliza no Server Components. E esse método específico precisa dessas mesmas configurações que a gente vai passar ali para o NextOff. Então eu vou criar isso separado para que a gente possa reutilizar de uma forma mais inteligente no projeto. Então fica aqui comigo que eu vou mostrar isso para vocês. Sabe aquela pasta lib que a gente criou aqui, pessoal? Essa pasta lib ela é super importante, por quê? Porque a gente vai criar essa configuração mais flexível aqui. Então eu vou fechar tudo aqui, deixar mesmo com erro, sem problema. A gente vai na pasta lib e a gente vai criar um arquivo chamado off.ts. O nome não é importante, se você quiser trabalhar com outro nome não tem problema. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um import e a gente vai pegar algumas informações aqui. A gente quer que essas propriedades elas sejam tipificadas. Então, eu vou pegar o NextOff Options do NextOff. Então, a gente vai importar aqui do NextOff o NextOff Option. Options, na verdade, com S, tá? Porque são opções. E aqui a gente vai fazer um import também, pessoal, do Git Provider. Eu só queria que autocompletasse para a gente, mas não deu certo, não tem problema não. E aqui dentro também, pessoal, a gente vai fazer o import do Drizzle Adapter, que a gente não instalou ainda, tá? Então, o que acontece? O Drizzle Adapter é um adaptador que a gente vai utilizar aqui dentro. Vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer o resto aqui, e aí eu mostro para vocês. E aí, ó, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um export const auto options, para a gente poder utilizar esse auto options em mais de um lugar. E aqui dentro a gente vai tipificar ele, obviamente, com NextOff Options. E aqui ele é um objeto, tá? Esse objeto a gente vai ter um secret, que é aquele secret que a gente utilizou aqui no env.local, tá? Esse GitHub, esse next secret aqui. Então a gente volta aqui e a gente vai colocar process.env.
Deixa eu copiar de novo aqui, né? Porque tá difícil, tá difícil, tá difícil. Vamos lá, vem aqui. E aí a gente vai colocar também exclamação só para dizer que a gente tem certeza que está tudo aqui. O Auth Options ele ainda está com problema porque ele precisa de mais informações aqui para funcionar bonitinho. E a gente precisa também colocar os provedores. Então a gente vai colocar o providers aqui. E o providers ele é uma rede de providers. Como você vai ver no próximo vídeo, se você já conhece, a gente com o NextOff a gente pode ter vários provedores de autenticação, Google, Apple, e um monte de outros aí que você pode utilizar dentro do seu projeto também. Então vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui um pouquinho. Aqui a gente vai utilizar o GitHub, tá? Mas a configuração é basicamente muito similar para cada um deles. E o GitHub ele também tem algumas informações que a gente tem que passar, que é o Client ID. Vou colocar aqui por enquanto e a gente tem também o Client Secret. Da onde a gente pega essas informações, pessoal? Lá do nosso Envy, GitHub Client ID. A gente vem aqui, ó, olha só. Beleza. Vou colocar a exclamação para ele não reclamar. E o GitHub Secret, que está aqui, pessoal, no lugar dessa parte aqui. E a gente tem o GitHub configurado, mas obviamente a gente tem que colocar o process.env.github, que esqueci, né? Desculpa, pessoal. E aqui a gente tem as informações do GitHub. Mas o que acontece? Não é só a autenticação que ocorre no momento que você tá fazendo a autorização, o login do usuário. Aqui dentro, para a gente poder guardar as informações de quem já fez sign-up no nosso projeto, a gente precisa se conectar com o nosso banco de dados. E para a gente se conectar com o nosso banco de dados, a gente precisa se conectar com esse banco de dados através do adaptador. E esse adapter, pessoal, deixa eu puxar aqui para vocês. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal. Aqui dentro, olha só. Aqui eu estou no site do Auth.js, onde tem lá o adaptador. Aqui dentro você tem o API Reference. Quando você clica aqui, você tem o Database Adapters do lado esquerdo, que você tem o Drizzle Adapter aqui. E aqui tem exatamente as coisas que você precisa, as instalações que você precisa fazer. A gente já tem esse Drizzle ORM, a gente já tem o Drizzle Kit que a gente instalou no começo, mas a gente precisa instalar esse adaptador. Aqui dentro, até vou deixar copiado. E aqui ele fala para a gente o que fazer para configurar, por exemplo, com a pasta Pages. Mas lembra que eu falei que a documentação ainda está meio perdida por aqui? O que acontece com essa documentação? Você pode ver que não tem o guia aqui, por isso que eu estou usando duas documentações, isso é um pouquinho chato. Mas aqui, ó, ele já mostra para vocês o setup que você tem que fazer. E aqui a gente tem o setup do Postgres, que a gente vai utilizar e a gente vai criar esse arquivo schema.ts naquela pasta schema que eu mostrei para vocês. E depois a gente vai fazer a nossa migração e o push. Tá? Ele não fala mais do que isso, por isso que eu quis trazer o vídeo para vocês. Às vezes não tá uma documentação boa. Os haters de plantão aí, por favor, não me matem aí nos comentários, mas não tá uma documentação boa, essa é a realidade. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir aqui, deixa eu limpar, e a gente vai fazer um npm install Drizzle Adapter. Por quê? Porque eu tenho que configurar o adaptador aqui nas opções. Então, se eu pegar aqui, pessoal, a gente vai utilizar aqui o adapter também. Só que o adapter a gente precisa importar. Então, a gente vai fazer o import desse adapter aqui, que nada mais é do que o Drizzle Adapter from Adapters. From Auth Drizzle Adapter, que é o que a gente instalou. E aqui dentro, a gente basicamente vai vir aqui e vai colocar o adapter aqui para nós. Só que a gente precisa passar a conexão com o banco de dados, pessoal, aqui dentro, que a gente não tem, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar na nossa pasta Schema, que eu quero mostrar para vocês que a gente... E dentro dessa pasta Schema, a gente vai fazer duas coisas, tá, pessoal? A gente vai ter duas coisas que a gente vai criar lá dentro. Uma delas, o modelo do banco de dados lá, que eu mostrei para vocês. Então, a gente vai chegar lá, vem aqui na pasta Schema, pessoal. Cria um arquivo super simples, chamado, adivinha só, schema.ts. Por quê? Porque a modelagem do Drizzle é feita em TypeScript e você cola. O que tem aqui, pessoal? A gente tem basicamente a configuração da tabela user, a gente basicamente tem a configuração da tabela count e a gente tem a configuração da tabela session e da verification token, que é a base lá do NextOff, do Auth.js.
Não faço mais nada aqui, pessoal. Se vocês virem o vídeo depois, que eu vou deixar no final, que eu faço com o Prisma, é basicamente a mesma coisa, só que a gente está fazendo com o TypeScript aqui, com o Drizzle. E aí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, eu preciso conectar isso no banco de dados, tá? Então, eu vou deixar salvo isso aqui, e vou vir aqui na pasta esquema e vou criar um arquivo chamado index.ts. E dentro aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o import do Drizzle from, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o Drizzle ORM, beleza? PostgresJS. E aqui dentro a gente vai fazer o import também do Postgres, pessoal, daquele que a gente instalou quando a gente começou aqui o projeto. Então a gente vai vir aqui, Postgres, Postgres, e não PostCSS. E aqui é super fácil, pessoal. Const client, a gente precisa fazer essa conexão. E aqui dentro a gente vai colocar o Postgres. E aí a gente vai utilizar o process.env. E a gente vai utilizar o database URL, que é a nossa URL do banco de dados, que já está lá no nosso arquivo env.local aqui, pessoal. Se tiver com dúvida do nome, só copiar e colar. E aí, export const db igual a Drizzle, passando o client. E aqui a gente exporta o db. O que vai acontecer quando a gente tiver o banco de dados aqui? A gente vai fechar aqui, e aqui o db a gente precisa importar. Nesse import aqui, basicamente o que está acontecendo, pessoal, é que a gente está fazendo esse import aqui para a gente poder utilizar a conexão no adapter. Então, a gente basicamente vai fazer o seguinte, a gente vai ali dentro desse arquivo, desculpa, pessoal, e vai fazer um import do db from @schemas. Eu coloquei schemas o nome? Schemas, eu coloquei com S, mas poderia ser esquema, tá, pessoal? Porque a gente só tem, né, na verdade, um esquema, mas tudo bem. É uma questão de poça e poça. Vamos lá, vamos lá. E aí ele vai ficar com essa reclamação aqui, pessoal. Isso já está geral, dá para você fazer um as adapter ou etc. Eu prefiro colocar aqui só um @tsignore e ele vai ignorar a próxima linha e tá tudo certo aqui pra gente, pessoal. Beleza. Olha só. E aqui dentro da nossa API, a gente vai utilizar o nosso alt options. Então a gente vai fazer um import e aqui a gente vai utilizar o alt aqui from. E aí a gente tem o @lib/alt. E aqui a gente, deixa eu ver o nome que eu dei lá. Na verdade eu dei alt option. Vamos colocar alt options, né, pessoal, para ficar certo, do jeito certinho aqui, né, porque são algumas opções, na verdade. E aqui dentro, o alt options aqui em minúsculo. E aqui dentro a gente vai fazer só o alt options. Tá quase tudo certo aqui para nós, se eu não fiz nada errado. Ótimo, né? Antes de eu continuar aqui, pessoal, só queria fazer uma lembrancinha de amassa o like, pessoal. Se não tá inscrito, se inscreve. Deixa o seu comentário aqui nos vídeos, as suas dúvidas, etc. E, obviamente, seja membro do canal. E aqui, pessoal, vamos lá. A gente tem praticamente, eu acho que tudo. Só que deixa eu mostrar um negocinho para vocês aqui, pessoal. E aí, eu vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui, vou levantar um pouquinho isso aqui e a gente vai fazer o seguinte. Olha só. O que acontece aqui, pessoal? Lembra do Drizzle Kit que eu falei para vocês? Então, a gente pode utilizar o npx drizzle-kit. E vou dar um Enter aqui. O que o Drizzle Kit tem, pessoal? O Drizzle Kit tem algumas coisas, como, por exemplo, GeneratePG, MySQL. Isso basicamente gera os arquivos de migração para você poder, de repente, se quiser, copiar e colar no teu provedor de banco de dados lá. E você tem também o Push aqui. Só que, ó, eu vou utilizar isso aqui, pessoal, e vou colocar o seguinte. Eu vou utilizar o GeneratePG, tá? Generate::PG. Só para mostrar para vocês. Quando eu faço isso, antes de eu mostrar para vocês aqui, quando eu faço isso, pessoal, o que acontece? Ele vai olhar aqui o Drizzle Config. Uma vez que ele olhar, ele vai falar assim, onde é que estão os meus esquemas? Como minha pasta se chama esquemas com S, eu coloquei errado aqui, eu tenho que botar um S aqui, tá? Então, esquemas.
E aí ele vai olhar dentro da pasta esquemas aqui e vai olhar os esquemas de banco de dados, vai utilizar o driver do PG, vai utilizar o database URL aqui também e vai gerar as migrações para a gente na pasta Drizzle, beleza? É isso que ele tem que fazer. Então, eu vou vir aqui, ó, e vamos executar. PG. Vamos dar um Enter aqui. Uma das coisas que vocês vão perceber que ele vai falar assim, ó, transformando constante para o ambiente S5 não é suportado ainda. Então, o que que acontece? Ele reclama disso aqui. Como é que você faz para resolver isso? Você vem aqui no teu tsconfig.json e aqui dentro, que ele está na raiz, no diretório raiz aqui do seu projeto, vem aqui, dá um Ctrl espaço, coloca ES15, 2015, abre de novo, executa o generate. Perfeito. Ele gerou dentro do nosso projeto, dentro da pasta Drizzle, algumas coisas aqui dentro. São as tabelas aqui. Ele tem algumas coisinhas também. Basicamente, é o que ele gera aqui para a gente, é o arquivo .sql para a gente poder copiar e colar. Só que eu não quero copiar e colar, beleza? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu quero utilizar aqui o nosso, vamos voltar aqui, ó, dentro do Drizzle Kit, tem um push PG. Como que a gente vai utilizar aqui, ó? Se vocês olharem, a gente criou o banco de dados, né? Ele tá bonitão aqui para nós. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. A gente pode vir em data, não tem tabelas. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o Drizzle Kit, vai utilizar o push e vai utilizar o PG. E ele falou que as mudanças foram aplicadas. Depois que eu faço isso, pessoal, eu volto aqui, tá? E deixo a minha configuração do tsconfig como ela estava antes, tá? Eu deixo como S5 mesmo, do jeito que estava antes, só. Poderia até vir aqui, ó, S5 estava minúsculo, deixo assim. Olha só, e a gente fez aqui as alterações necessárias. Se eu puxar o banco de dados, ele tem as tabelas aqui geradas para nós. Aqui é Verification Token, User Session Account. Então, a gente já tem praticamente tudo aqui funcionando. Como que a gente faz para testar essa brincadeira aqui? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Olha só, pessoal, lá na documentação, se você descer um pouquinho, vocês vão perceber que out of the box, vocês já vão ter alguns métodos que lembra que a gente foi lá no nosso API, out, next, out, routes, eu exportei get e post aqui no nosso route handler. O que acontece? Eu fiz isso por quê? Porque quando eu faço isso, é uma configuração do next off, do off.js, ele disponibiliza para a gente algumas URLs aqui para a gente poder utilizar, tá? E eu vou mostrar para vocês isso aqui. Eu basicamente aqui, pessoal, posso fazer o quê? Eu venho aqui, vou limpar npm run dev e eu vou inicializar aqui a nossa aplicação. Lembra que está com essa cara aqui, por quê? Porque ela é vazia, né? E eu falei para vocês lá que no final do vídeo eu vou deixar o outro, onde você pode customizar cada uma dessas coisas. Não vou repetir o vídeo, porque é a mesma coisa que está lá. E uma das coisas que vocês vão perceber, pessoal, é que essas URLs, ó, eu vou copiar uma das URLs aqui, tá? Então, eu venho aqui, ó, Ctrl V, fica localhost, 2 pontos, a sua porta, 3000 API Auto Providers. Quando eu clico aqui, olha só, ele já mostrou a minha configuração do GitHub. Olha só, aqui para nós, que são os provedores. Se você tivesse mais provedores, você poderia utilizar isso aqui. O que eu posso fazer também? Eu posso vir aqui, eu vou copiar uma outra URL de session, vou colar aqui, ó, tá vazia porque eu não tô logado, beleza? Então, olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, copiar essa outra URL aqui, vem cá, olha só, olha só, olha só, olha só. Vou vir aqui, apagar, vou copiar essa URL, sign in. Ele mostra um dos provedores que eu tenho aqui disponível para fazer a autenticação. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui, ele vai pedir o meu usuário e senha, vou dar um Enter aqui, olha só, ele já traz as informações do adapter, ó, que a gente colocou as informações lá no adapter, eu até coloquei uma fotinho, né? E eu vou clicar em autorizar. E aí, ele vai autorizar, tá vendo que ele está autorizando no GitHub e ele volta para a minha tela inicial do projeto que a gente tinha começado. Aí, o que vai acontecer, pessoal?
Se eu vier naquela URL de sessão agora, vou até vir na URL de sessão aqui, ó. Eu tenho o Alt Session e eu tenho uma sessão ativa aqui para nós, pessoal. Super, 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 super simples. Já aqui, se eu quiser fazer sign out, pessoal, eu tenho uma URL para poder fazer sign out. Eu entro aqui, ó, e tenho a URL de sign out. Aqui para vocês aparece um botão de sign out. Aqui, se eu clicar, eu saio dessa parte aqui. E se eu voltar de novo na minha URL de sessão, eu tenho uma sessão vazia, pessoal. E aí, obviamente, tem algumas coisas só que eu quero mostrar para vocês aqui dentro. Aqui, olha só, pessoal, como que a gente utiliza em Server Components para a gente poder trabalhar com as sessões em Server Components. A gente basicamente tem que utilizar o Alt Options que a gente utilizou ali, né? E aí você tem as informações da sessão aqui dentro. Eu tenho tudo isso no outro vídeo que eu vou deixar aqui, mas eu só vou mostrar rapidamente para vocês antes da gente terminar aqui, como que a gente faz. Eu vou vir e vou abrir a minha página inicial aqui, que é a page, beleza? Na page aberta aqui, olha só, eu vou fechar tudo isso aqui, vou deletar, e aqui a gente vai colocar só uma informação aqui, e a gente vai fazer o seguinte, vou tirar a imagem daqui. Olha só, eu vou fazer o import, basicamente do get server session from, e aqui a gente vai utilizar next auth, obviamente, barra next, e aqui esse meu E está em maiúsculo, e aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, const session, e aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, um await get server session, e lembra que eu falei que a gente precisava lá ter algo para a gente reutilizar aqui? Eu preciso reutilizar esse Auto Options aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar o Auto Options aqui dentro, e ele já vai até importar para a gente. Só que ele está reclamando do await aqui, export, porque eu preciso ser async aqui as nossas informações. E aqui dentro, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu só vou copiar um pouquinho daquele código que estava ali, né? Vou vir aqui, ó, e vou colocar as informações aqui. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer, pessoal? Se eu voltar aqui no nosso, vamos lá, localhost 2.3000, ele está vazio. Só que, se eu pegar essa informação aqui, ó, e colocar API barra out barra sign in, opa, sign in, que é aquela URL, pessoal, e fazer o sign in com o GitHub, que aqui ele já vai me acertar, olha aqui, eu tenho as informações, e fizer um refresh aqui, eu tenho as informações aqui do meu usuário aqui, que está conectado. E a mesma coisa se eu vier aqui, barra API, barra off sign out, se eu fizer isso e voltar na minha página inicial aqui, fizer refresh, eu fico com o usuário nulo. Por quê? Porque basicamente eu estou utilizando a sessão. Meus amigos, era isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Obviamente eu não estou fazendo toda a customização porque eu tenho no vídeo que vai ficar aqui no final desse vídeo para você ir para lá, se você quiser ver como você customiza essa parte de criação de usuário, de sign out e tudo mais. Ele é um vídeo bem mais aprofundado sobre isso. Hoje era só realmente para a gente fazer essa parte aqui. Não se esqueça de amassar o like, pessoal. E se você não está inscrito, não se inscreveu ainda, se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho, deixar o seu comentário. E por favor, e dá uma pensadinha, não custa quase nada para você apoiar esse criador aqui, apoiar esse canal que traz essas informações quentinhas aí que provavelmente você só vai encontrar na gringa. Para vocês, na boa, vai lá, seja membro do canal, pessoal. Não custa nem um café expresso, nem um suco mensal para você apoiar esse canal. E obviamente, se você não quiser apoiar pelo YouTube, você tem as opções aqui do Pix também. Super simples, vai lá, doa quanto você puder, quanto você quiser para apoiar esse canal.
Mais sobre isso, muito obrigado. Vou deixar aqui o vídeo para você poder assistir o resto aqui, que é basicamente já está teu projeto configurado, é só seguir lá, esquecer do Prisma e utilizar o Drizzle ORM aí como a gente fez nesse vídeo. Mais uma vez agradeço de coração e até o próximo vídeo. Valeu!